Centenas de milhões de alunos cursam a escola clássica, mas não se preparam para a escola da vida. Nós fazemos curso. Nossos pais dizem assim: vamos para a escola, vamos estudar, você tem que se formar. E nós vamos, e quando tentamos burlar a aula, eles zangam conosco, se empenham muito para que nós tenhamos uma formação profissional. Bem verdade que nós necessitamos disso, mas isso não é tudo. Porque seremos pessoas com diplomas na mão, bebendo remédios antidepressivos, frustrados, conflitados, com insônia, pessoas tristes, altamente diplomadas, PhDs em psiquiatria, em psicologia, em depressão. É o que nós estamos assistindo, o conflito. Autores que escrevem 5, 6 livros e não conseguem sorrir, mas falam sobre a felicidade no próprio livro deles. Que contraste! Por que vivemos isso? Porque nós aprendemos a ser profissionais. Não aprendemos a ser humanos. Não aprendemos a amar. Não aprendemos a respeitar, a tolerar. Até a nossa educação é deturpada. Ela é boas maneiras, não é educação. Ninguém quase aqui recebeu educação na visão psicológica. Nós recebemos boa maneira. Alguns dizem assim: seu pai não te deu educação, por quê? Porque você está comendo de boca aberta. Isso é etiqueta, isso não é educação. Educação é saber respeitar o semelhante. É saber sorrir, abraçar, é saber perguntar como é que as pessoas estão, é saber se relacionar, é saber perdoar. Isso é educação da alma. Porque a educação, ela tem um propósito de transformar o caráter humano. A etiqueta é para que nós não parecemos, no nosso comportamento, em contraste com os demais. A educação é a transformação do ser humano. O Kardec fala muito sobre isso. A humanidade só vai se transformar quando nós entendemos que vale a pena aplicarmos muito na educação do ser humano. O ser humano educado, ele é completamente diferente de um ser humano com conhecimento de etiqueta. Hoje nós somos superficiais. Formamos, somos profissionais, fazemos aula de etiqueta, somos uma pessoa, como todo mundo diz, fino. Nós somos uma pessoa fina, chique. Mas por dentro somos conflitados, tristes. As ofensas nos derrotam. Nós não podemos ser ofendidos. E caímos lá embaixo. Perdemos a etiqueta, perdemos a educação. Passamos até a revoltar contra Deus só porque alguém simplesmente nos ofendeu. Quem nos ofendeu é mal educado. Porque a educação nos diz que nós não devemos ofender, nem atingir, nem magoar o semelhante. A etiqueta não. A etiqueta nos diz como fazer isso de forma fina, de forma chique, sem que ninguém perceba, sem descer do pedestal, que nós achamos que estamos sempre naquele pedestal. Então as ofensas nos derrotam. Quem somos nós? É uma pergunta. Muitos dizem: Guto, eu sou PhD na profissão da terra, na ciência da terra. Mas e na do espírito? Você é formado em quê? Não sabe dizer. Qual é a tua religião? Não sabe dizer. Por isso é que essas pessoas têm medo de morrer. Porque na terra eles já estudaram todos os degraus e da vida espiritual não sabe nada. Como a viagem para todos nós é inevitável, ele sabe que dia mais dia ele deixará o trono dele daqui, da terra, para se tornar um mendigo na espiritualidade. E vai passar a mendigar oração, prece daqueles que ficaram na terra. Há espíritos que não conseguem ser felizes na espiritualidade depois que partiram da terra. Por quê? Porque não levaram nada com eles. São vazios. Tudo que adquiriram pertence ao mundo físico e ficou com a morte. Perdeu o status, o poder e tudo. Do outro lado, mendigos. Aí aparece para os coitados dos familiares em sonho ou em vidência, acreditando ou não, para pedir oração, vela, seja lá o que for. Alguns pedem até missa. E eram senhor donos de empresa. Alguns até altos nos conceitos religiosos.
É bem verdade que nós sabemos que a escola não tem condição de oferecer-nos uma preparação para a vida profissional, aí sim, mas para a vida eterna, real, não a ilusória, a passageira, que é a profissional, ela não tem condição. Então nós precisamos nos agarrar aos conhecimentos extraescolares. Muitos de nós lutamos para nos formar, depois lutamos mais 1 a 2 anos para pós-graduar, depois mais de 2 a 3 anos para mestrar, de 4 a 5 anos para doutorar. Se formos contar, depois de formado, quantos anos ainda estudamos, dá em torno de mais ou menos 8 anos, mais do que o dobro da faculdade. Para quê? Eu pergunto a vocês. Para chegar aonde? Não estamos contra o conhecimento, mas será que não poderia ser um pouco menos de diploma e um pouco mais de moral, de ética, de educação espiritual? Alguns perguntam intrigado: você lê todos esses livros? E por que não? Você é formado em quê? Analista de sistema. Mas você lê livro de psicologia, por que não? Mas é psicólogo que deveria ler. Não, ele fala sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Eu tenho que ler. Adoro livro de medicina. Leio todos que eu posso ler, os que eu entendo, porque alguns não dá. Não é possível ser autodidata na medicina, mas leio todos, adoro. Eu tenho uma máquina orgânica, eu tenho que saber dela. Que adianta eu ter um carro que a hora que ele não pega, eu não sei nem abrir a porta para sair dele, porque a hora que eu fechei a porta era só bater. Nós bebemos, não sei onde está a maçaneta. Quando nós vamos tirar a habilitação, dá um curso até de mecânica superficial. Aprendemos a consertar pneu, porque nós temos que saber pelo menos o básico da máquina que nós vamos guiar, dirigir. E do teu corpo, você sabe? Nós conhecemos o nosso corpo, a nossa psicologia. É muito importante sabermos quem somos, ou saber sobre nós mesmos. Eu posso ser PhD em engenharia, qual é o problema? Nenhum. Mas tem que ter no mínimo de conhecimento sobre você mesmo, sobre sua máquina orgânica, sobre sua psicologia, sobre a sua alma. Isso tudo chama-se prosperidade. As frustrações nos abatem. Nós somos fracos. Qualquer frustração, qualquer sonho que não dá certo, nós já caímos. E passamos a detestar Deus, a desistir da vida, a ficar desestimulado pela amizade. Ou nós somos ou nós não somos quem dizemos que somos? Parece que nos prepararam para que quando nós entrássemos do portão da empresa que trabalhamos, nos tornamos senhores. Porque dali tudo eu conheço. Saiu da empresa, nos tornamos ninguém, porque da vida eu não sei nada. E mais ainda, fracos, porque uma ventania de frustrações nos abate. Deixa-nos dias de cama, ou acelera os nossos batimentos cardíacos, porque nós não podemos viver com as frustrações. Mas esquecemos que as frustrações existirão sempre. Porque os problemas existirão sempre. As dificuldades fazem parte da vida. As ofensas nos derrotam, as frustrações nos abatem, as perdas nos traumatizam. Não podemos perder ninguém da nossa família, seja às vezes marido, esposa, pai, mãe, irmãos. Até quando não é alguém da nossa família, a gente se traumatiza com a perca. Mas o trauma, Guto, realmente é porque a pessoa veio falecer? É saudade? Não. Porque a própria visão da psicologia já se percebeu isso. Não é nada a ver com aquela morte. É o pavor da morte. É o desconhecimento da morte que nos faz chorar tanto quando alguém parte. Porque se tivéssemos um pouquinho de conhecimento da morte, não nos faria triste ver alguém partir. Principalmente alguns que partem em estado deprimente. Você vai na UTI, eles estão entubados. É máquina que respira por eles. Eles não comem, só intravenosa. Eles não têm uma vida. As costas estão feridas, em chagas puras em contato com o lençol. Mas nós não queremos que ele morra. Mas ninguém quer trocar de lugar com ele. Ele não pode morrer.
Porque ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é meu filho, mas ele não tem mais uma vida digna. Pergunte a ele se ele quer viver. Eu garanto que ele diria dizer, não, eu quero ter paz, eu quero descansar. E os familiares ficam em torno ali pedindo a Deus para ele viver, pedindo a... Meu Deus do céu, uma corrente tão triste quando você chega numa casa, você vê aquela pessoa pele e osso, até pequena, diminuída de câncer, mal respira. E os familiares chorando em volta, pedindo para ele viver, e ele querendo descansar, ter paz. Por quê? Porque nós não aceitamos a morte. A escola não nos ensinou nada sobre a morte. Pelo contrário, o que nós temos de conhecimento sobre a morte? A morte é um castigo, a morte te visita. Visitou minha família, a morte é pecado, é o demônio, né? É Deus castigando. A morte virou então suplício para nós. Quando é um fenômeno natural da vida. Todo mundo que morre é porque está vivo. No momento que nós adquirimos corpo físico, morreremos. E passaremos a ter uma vida espiritual de onde nós viemos. Esse desconhecimento faz com que a gente não aceite. Alguns dizem assim, Deus tirou meu filho. Deus não tirou nada. Tudo que é teu, a ti pertence. O que você diz que perdeu é porque não te pertencia. Ninguém perde o que lhe pertence. O que é do homem, um ditado popular diz, o bicho não come. Se você acha que perdeu algo é porque você nunca o possuiu. Foi o seu orgulho, a sua vaidade, o teu ego que tomou posse de algo que não lhe pertencia. Exemplo, os filhos. Não nos pertence. Nossos maridos não nos pertencem, nossas esposas não nos pertencem. Ser humano algum pertence a ninguém. Todos viemos criados por Deus. Passamos um tempo junto, ou ora nós nos separamos por via da morte, ou pelos desgastes da relação e nunca mais um vê o outro. Mas o mais difícil não é deixar aqueles que devam ir partir. É não aceitarmos a morte. Tanto que as pessoas chegam e dizem assim, fulano partiu, Guto, mas tinha que ser por câncer. O outro, mas é por AIDS. Mas tinha que ser por AIDS. Você viu fulano, acidentou, mas tinha que ser por acidente. Eu até hoje não vi alguém dizer assim, ó, fulano morreu. Sabe, a morte dele foi boa, foi por tal coisa. Porque qualquer coisa que mate alguém que nós amamos, nós não aceitamos. Seja doença, seja acidente. Podem pensar a morte, que seja a morte aquela que todos sonham, como um passarinho, eu deito e no outro dia não acordo mais, que é paralisação do coração. Mas se for essa detectada pela medicina, alguém vai dizer, fulano morreu, estava dormindo, coitado, não deu nem de acordar para ele tentar se salvar. Não tem motivo para morrer que nós consideramos um motivo para a morte. Não tem. Quem não aprendeu a proteger sua emoção dos focos de tensão, faz dela uma lata de lixo. É aquelas pessoas que chegam, tá chorando todo mundo, ela chora também. Se tá todo mundo nervoso, ela briga com todo mundo. Se aonde ela vai, ela se contamina do ambiente. Quem é ela? Nem ela sabe o que ela é. Nem ela sabe quem ela é. Na realidade, ela vive recebendo impressão do mundo e se comportando como o mundo a programa para se comportar. Nós estamos saindo no trânsito, já estamos nervosos, estressados com o trânsito. Chegamos no emprego, já estamos estressados com o emprego. Já vamos, onde estamos nos contaminando com o ambiente. Por que nós não temos a nossa personalidade? Eu vou no meu emprego, está todo mundo estressado, mas eu estou em paz, eu estou tranquilo. Eu saio no trânsito, está todo mundo querendo ultrapassar, mas eu vou com o meu carro tranquilo, não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Põe um sonzinho dentro dele. Quem anda com MP3, aqueles pequenininhos no ônibus, põe ali, deixa aquele tumulto das pessoas. Para que deixar aquilo nos contaminar? Isso nos cansa, nos consome energia. A educação clássica está a séculos de distância da educação da alma. Século. Então não vamos esperar que tão logo haverá um professor ensinando na sala de aula as leis da alma, as leis do mundo espiritual, as leis de Deus. Por enquanto, isso ainda está por conta das religiões. Mas agora as religiões vão começar a criar vínculos com a ciência para reformularem sua teoria. Não dá mais para falar de Adão e Eva em pleno século XXI. Não dá mais para falar da Arca de Noé em pleno século XXI. Estamos adoecendo coletivamente. Todos nós estamos ficando doentes. E cheio de diploma, cheio de curso,
Alguns falam até 3 línguas, porque no Brasil isso é muito. Lá para fora 4, 5 é pouco. Eu falo 3 línguas. E da alma? Você fala a língua da alma? Como? Às vezes a pessoa não ouviu falar alma. Quando você desencarnar, não vai falar nenhuma das 3. Vai falar a língua da alma. Conhece a língua da alma? Não conhece. Então seus dias estão contados. Porque quando desencarnar vai ter que falar com o pensamento, com a emoção, com o sentimento. Como é que os espíritos se comunicam? Eles se comunicam em português? Em francês? Como é que o médium consegue passar a comunicação de um soviético? Ele vai passar a comunicação para o médium, que é um brasileiro, não sabe falar além do português. Como que isso acontece? Normal, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele não ouve o que o espírito fala. Eles captam o pensamento do espírito. E o pensamento nosso é idioma universal. Para o mundo espiritual, acabou essas barreiras que nós criamos. De que, não, fulano, ele é médium alemão, só pode incorporar ou psicografar espíritos alemães. Ele psicografa qualquer um. Porque quem veste as palavras é ele, o médium. Ele capta a intenção, que é o pensamento. E veste as palavras. Por isso que nós temos um reservatório, digamos assim, uma memória do inconsciente. Muitos de nós só falamos português nessa vida. E falamos em inglês, francês, de outras vidas vividas. Está armazenado o idioma na nossa memória. Os espíritos se utilizam desse banco de dados e criam o idioma que for necessário. Então, hoje, priorizamos tanto o estudo profissional, o estudo da matéria, e negligenciamos o estudo espiritual. Nós estamos com viagem marcada, cada um de nós. Não se esqueça, aqui é férias, é um tempo, só um tempo. Mas logo, cada um de nós retornaremos de onde viemos. Não se esqueça. E esperamos que quando voltarmos de onde viemos, melhor do que quando saímos. Quando nós abandonamos nossa cidade natal e vamos para uma cidade grande, o que a gente espera? O dia que nós retornarmos, voltarmos bem melhor do que quando saímos. E muitos de nós voltamos para a pátria espiritual pior do que quando lá deixamos. Porque nos viciamos tanto com a vida material que passamos a considerar ela como a prioridade total da nossa vida. E aí quando a perdemos ela, o que acontece? Somos ninguém. A solidão está nos matando. Vivemos um momento hoje de muita solidão. Joana de Ângeles, espírito, ela psicografa através de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz assim: quem é solidário nunca fica solitário. Então solidão é para quem quer, não é para quem pode. Quem quer. Porque a solidariedade, ela é necessária. E nós só não exercitamos porque queremos ficar curtindo a nossa solidão. Quando alguém me diz assim, eu passei o final de semana inteiro, Guto, dentro de casa. Eu falo, mas isso que é vida. Porque era cada mãe Joana, é palestra, não dá tempo para ficar solitário. Não dá tempo. À medida que nós vamos adquirindo amigos, se você não controlar, não dá para almoçar. Para ir no banheiro, tem que deixar o seu celular fora. E ir no banheiro, porque senão toca o celular. Porque quando a gente tem amigos, que é a construção, nós não temos tempo para a solidão. Até os jovens, estava conversando com um jovem esse final de semana, e ele me disse assim: Guto, está tão difícil de conseguir amigos hoje. Que idade você tem? 18. Um jovem, conversando. Tão difícil de fazer amigos. Por que está tão difícil de fazer amigos? Porque nós não nos sentimos amados. Porque eu desconfio das pessoas. Porque eu vivo armado com as pessoas. Porque eu acho que eu não sou amado. Ninguém me ama. Já pararam para pensar? Se ninguém me ama, eu não acredito nem que Deus me ama, nem eu me amo, eu tenho que me garantir. Eu tenho que me proteger. Quem vai me proteger? Se não for eu mesmo. Porque eu não tenho ninguém que me ama. E não acredito no amor de Deus. Então eu tenho armas, um muro com cada pessoa. Não deixo que elas entrem.
Porque eu acredito que se elas entrarem, elas vão me fazer mal. Esqueço que eu, no processo de amor próprio, preciso passar pelas dificuldades que as pessoas podem vir a me apresentar. E quando eu passo por essas dificuldades, cresço, me torno mais resistente e começo a enxergar a vida mais dentro da realidade. Então, abrir as portas do coração é dizer, entre os ensinamentos, quero aprender a vida. Porque enquanto eu fecho, não deixo que ninguém entre e fico sondando pelo buraco da fechadura como é que está o mundo lá fora, eu nunca vou crescer, nunca vou desenvolver, nunca vou deixar os meus finais de semana solitário. Solidão vicia mais do que qualquer droga que existe. E aqueles que hoje vivem dentro da solidão sabem como é difícil deixar a solidão para ir ajudar alguém, para ir na casa da mãe Joana, para cuidar das crianças. Como é difícil levantar da cama, daquele impédio do final de semana, para fazer alguma coisa, até mesmo por si próprio. Até mesmo por si próprio. Não é só pelo próximo, não. E aí os solitários ficam prostrados reclamando da vida, porque não tem coragem de levantar e assumir a vida. A solidão vicia mais do que qualquer droga. Não acreditem que ela seja um castigo, que alguém está lhe impondo ser solitário. De forma alguma. Quando queremos amigos, porque amigos é solução para a solidão. Podemos viver sem marido, sem esposa, sem filho, sem família, mas não vivemos sem amigos. Quem é solitário não precisa de um companheiro, se é mulher. Quem é solitária não precisa de um companheiro, de um homem. Precisa de amigos. Amigo é solução para a solidão. Amigos. E quanto mais melhor, quanto mais melhor. Até o ponto que você vai pedir para te deixar um pouquinho de tempo para você dormir, para você comer, para você ir ao banheiro. Nós tentamos resolver o problema da solidão com parcerias, consorciamento, casamento, e nos frustramos. Ter um companheiro não significa que não é ser solitário. Podemos viver numa mansão com 10 filhos, 2 maridos se quiser, e ser solitário, dentro da casa. Tanto o homem quanto a mulher. Então quer dizer que eu ter um filho, se você não foi amigo do seu filho, que adianta? Ele vai ficar no quarto dele lendo o dia inteiro, vai pra festa, volta pra festa, fala oi mamãe, vai, tchau mamãe, e pronto, você está solitária dentro da sua casa. Só a diferença entre ele e 10 filhos que você não é amigo, é que você vai receber 10 tchau e 10 oi, mas não vai conversar com ninguém. Adianta ter marido, se o marido chega, oi bem, tchau, vai pra televisão, vai pro futebol, acabou o futebol, está cansado, ele vai dormir. A mulher também tem os seus afazeres. O que adianta ter pessoas do lado e amarrá-las com compromissos que a gente faz? Agora sim, agora eu não estou mais sozinho. Casei, Gu. Se você se sentir solitária e casar, vai ser solitária no casamento. Nós temos que resolver nossos problemas, nossos conflitos, o máximo antes de nos casarmos. Porque senão não há casamento que resista. Nós entramos tão cheios de conflito para o outro resolver um que não sobrevive. Temos que trabalhar então a nossa reforma íntima antes. Levar o menos de problema para as relações. Porque eu vou passar a morar com alguém que eu conheço, que eu aprendi a conhecer, mas não tive o contato na infância. Não sei a educação, os princípios. Se eu levo coisa ruim dentro de mim, nós vamos pegar fogo dentro da casa. E ainda mais agora, estamos amarrados no mesmo teto. Então eu tenho que conseguir me libertar, eu tenho que alcançar o mínimo da felicidade, o mínimo da paz, o mínimo da harmonia, para poder contribuir nessa sociedade de relacionamento com o melhor que eu tenho. E nós entramos na relação com o pior que nós temos. Levamos para a relação conflitos de pai, com mãe. Alguns se casam para fugir da família, da pressão da família. Outros se casam por condições financeiras. Outros se casam por dependência. Se eu não casar com ele, ele vai embora, eu não arranjo mais ninguém. Dependência. Achando que aquela pessoa é a única da vida dela. É falta de alto amor que gera esse problema sério. Financeiro também. Se sujeitamos a tentar viver pelo financeiro.
Não há relação que sobreviva. Só tem uma forma de manter uma relação saudável: amor. E nós ainda não descobrimos isso. Nós descobrimos paixões com apego, que simulam amor, muito mal simulado. Por isso tudo passa com o tempo. Estamos adoecendo pela crise de um diálogo. Não conversamos. Ficamos em casa e não conversamos. Pais não conversam com os filhos com os pais, marido com a esposa com o marido. Nós não conversamos mais. Temos medo, alguns dizem: eu tenho medo de me abrir. Por que você tem medo de se abrir? Conte, fale o que você quiser falar. Dialogue, compartilhe. Para que tanta reserva? Muitos de nós temos dificuldade de dialogar porque achamos que não temos nada de bom para alguém. Nos tornamos tímidos. Alguém senta do lado: o que eu vou falar? Meu Deus, não vou falar isso, porque isso é uma vergonha. Não posso pensar aquilo. Você não se valoriza, acha que você não é interessante, que você não tem nada dentro de você que possa chamar a atenção de alguém. É tímido, é inseguro. Tem que se valorizar, e tudo que está dentro de você, dos seus pensamentos. Ame-se. Ame-se. Mas a crise do diálogo, ela não fica só aí. Hugh Pepper, do Arizona, nos Estados Unidos, ele é um ministro da igreja metodista indiana. Esse homem escreveu 27 livros, todos best-seller. A honestidade do diálogo, que vale cultivar, diz respeito ao que dizemos, não ao que comunicamos. Algumas pessoas dizem: não, eu sou sincero. A sua sinceridade está no que você diz ou no que você comunica? São coisas diferentes. Porque eu posso dizer e comunicar a mesma coisa, mas posso estar querendo dizer algo e comunicar outra coisa. Eu posso, a título de dizer a verdade, a sinceridade, a honestidade, comunicar algo à pessoa que a derrube num buraco. Fazer isso de propósito. Aproveitar um momento de fraqueza e empurrar ela mais um pouquinho. E dizendo isso a título de que estamos dizendo de forma sincera. Mas estamos comunicando maldades. Nós podemos também fazer o inverso. Então, podemos estar dizendo algo maldoso e comunicando da forma mais bela, mais bonita, mais apresentável possível. A maledicência é assim. A gente enfeita a maledicência de inocência, não, mas eu não quero falar mal de ninguém. Não, mas Deus me livre, está falando aqui, mas fala. O importante é o que você diz, não é o que você comunica. E dizer e comunicar são coisas diferentes. Nós temos que comunicar o que vamos dizer. Tudo isso tem que estar alinhado no bem, para o bem. Não adianta eu querer criar uma máscara. Isso tudo está na obra. Não leve a vida tão a sério. Nessa obra, já traduzida. Os livros deste homem foram traduzidos em 10 línguas diferentes por todo o mundo. Um dos mais bem vendidos do mundo. Eu posso sentar com a pessoa, querer dizer algo a ela, para o bem dela, para o bem dos dois na relação, mas comunicar essa bondade. Fazer isso de forma mais sutil. O que é forma sutil? Fraterna. Não quero provocar choques. Não quero provocar brigas, não quero provocar discussões, porque alguns falam assim: não temos jeito, a gente senta para conversar, briga. É porque vocês não estão dizendo, estão se comunicando. Aí um senta e diz: você fez isso, o outro: você fez aquilo, você é culpado disso, você é culpado daquilo. Não estão dizendo nada um para o outro, estão comunicando ao outro quem ele acha que é culpado, quem ele acha que é o problema, mas não estão se dizendo nada. Por isso que dá briga, por isso que dá discussão. Paremos de comunicar, vamos direto ao que nós queremos dizer. Eu te amo, não está dando para viver, mas nós podemos viver se nos amamos. Vamos ajeitar a situação. Você tem um monte de problemas, eu também tenho um monte de defeitos. Então nós vamos ajeitar, Isso é dizer. Vamos chegar ao núcleo do problema. Não querer ferir, nem atingir, nem provocar alguma coisa ao outro que na realidade transforme esse diálogo, essa pretensão em se dizer a verdade, em momentos de intriga, de briga, desilusões e fracasso.
estamos adoecendo pela falta de solidariedade. O que é solidariedade? Eu coloquei até um exemplo ali, abraços grátis. Abraçar é solidariedade. Quando abraçamos com realidade. Porque quando abraçamos alguém é um passe. Estamos dando energia. E quem dá, recebe. Então abrace as pessoas. Se aproxime dele e abrace. Dê o que você tem de melhor, calado, mudo, para a pessoa. Dê. Porque para você dar o que tem de melhor, você tem que cultivar. Tem que inspirar do melhor que tem. E naquele momento que você faz isso, você se impregna da sua própria bondade, do seu melhor que existe. E irradia isso para o outro. Isso é paz. Isso é paz. Imagina você fazendo 10 abraços por dia. 10 vezes auto-inspirando-se de algo que você tem de tão bom dentro de você. Você vai terminar o seu dia em paz. Tranquilo, aquela energia desgastante vai passando. Porque cada abraço que você dá, você dá uma dose de ânimo, de motivação, de gentileza, de bondade, de querer bem ao próximo. Quando damos um abraço, lembramos sempre que queremos bem o semelhante. Desejamos a ele tudo que seja melhor para ele. Tudo. E nesse instante, nós recebemos também. Com certeza absoluta. Não mendigue abraço. Uma simples solidariedade. Alguém caído, a gente levanta. Ensinar o que já sabe. É uma solidariedade imensa. O que adianta o conhecimento só para uma pessoa? Se não fosse importante ensinar, Jesus não teria vindo ao mundo. Ele já sabia tudo o que ensinou. Ele só veio para ensinar, mostrando que é importante ensinar o que sabe. Senão nós levamos para o túmulo aquilo que sabemos. Mas não obriguemos as pessoas a concordar conosco. Nunca. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas temos a responsabilidade de ensinar. E alguns passam, então, a agir de outra forma, aprender aquilo que ensinamos e passando isso para frente. Para isso tem uma parábola da multiplicação dos pães de Jesus. Nós não vamos falar sobre o evangelho aqui. Mas naquele momento, quando Jesus multiplica o pão e dá de comer a milhares de pessoas, o pão é a palavra. Jesus sempre foi multiplicador da palavra. Ele vinha e ensinava. Daquele grupo saía pessoas que ensinavam. Dali ensinavam e até hoje existe o cristianismo. Ele é o maior multiplicador de pão da história que a humanidade já viu. Porque o pão que ele nos dava alimentava a nossa alma. E nós ensinávamos, alimentava a alma do outro e ele ensinava. Olha a multiplicação. Começou de um e agora somos quantos milhões de cristãos? Comemos da mesma migalha do pão de Jesus. E o cristianismo é o pão que nós necessitamos da nossa alma. Uma análise das obras existentes sobre o assunto revela um acentuado consenso de que o trabalho voluntário contribui para a felicidade ao eliminar o tédio e dar um objetivo à vida. Quem falou isso foi David Niven, PhD em psicologia e cientista social norte-americano. Esse homem escreveu 14 livros, todos eles também muito bem vendidos. A obra que foi tirada disso aí é Os 100 Segredos das Pessoas Mais Felizes. Estamos adoecendo coletivamente pela vida estressante. Nós temos uma vida estressante. Horário para tudo. Gozado. Nós temos horário para tantas coisas. Alguém já agendou o horário de amar? O horário para abraçar? Para elogiar? O horário para sorrir? O horário para as coisas mais importantes da nossa vida. Porque o resto é resto. O que é mais importante da nossa vida? Paz, harmonia, tranquilidade. E quem é o ser mais importante da nossa vida? Você é o ser mais importante da sua vida. E qual é a hora mais importante? Agora. Não é amanhã, nem o passado. É agora. Eu tenho que conseguir a paz. Um pouquinho dela a cada dia.
para que no amanhã eu tenha muito dela em cada dia. Mas um pouquinho só. E para isso eu tenho que me esforçar. Ela não cai do céu. Eu tenho que trabalhar. Então essa vida estressante, horário para tudo, e tenho que resolver. A impressão que eu tenho é que eu preciso resolver o problema do mundo. Calma. Olha Jesus, ele diria assim: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Mateus capítulo 16, versículo 26. Porque às vezes nós temos tudo, conseguimos às vezes tudo na vida, mas não conquistamos a nós. Temos pavor na hora que temos que ir embora da empresa. Alguém de vocês já sentiu isso? Que se sente em casa dentro da empresa? E a hora vai chegando o horário de trabalho, fica com medo, tem sudorese. E aí onde começa a prolongar as horas extras. Porque se sente bem ali dentro, tem medo do mundo lá fora. A dificuldade de se relacionar com a realidade da vida. E finalmente, o individualismo. O nosso individualismo. O eu, o meu, o para mim. Tudo voltado para o meu ego, para a satisfação do meu ego. Eu, meu, para mim. Enquanto Jesus diz, nós. Deus é nosso Pai. Nós vamos progredir. E nós temos que ir gradativamente destruindo isso. Não é eu, é nós. Não é para mim, é para nós. Não é meu, é nós. O amor, ele tem algo que os matemáticos não conseguem explicar. Porque quanto mais você divide, mais você multiplica. Qualquer coisa na terra criada pelo homem, quando você divide, você fica com menos. Mas o amor sempre se multiplica. O fenômeno da mitose celular, que é algo muito interessante. Uma célula se divide em duas exatamente do mesmo tamanho. Duas se partem em 4, exatamente do mesmo tamanho. Aliás, tinha que ser assim, pois senão nosso corpo não se construiria nunca. Pois todos nós viemos de uma única célula, se multiplicando e cada vez mais obtendo o dobro das possibilidades. Isso é a maravilha de Deus, nas pequenas coisas que nós não prestamos atenção. O amor é tanto quanto eu divido e tenho. Eu divido e obtenho. Eu divido mais uma vez e obtenho mais ainda. O abraço. Eu dou a energia do amor, eu recebo. Sorria. É muito importante nós sorrirmos também. Dizer às pessoas que o mundo é belo. Nós podemos ser mensagem de paz. Calado. Só sorrir. Sorria para as pessoas, diga bom dia, sempre sorrindo. E as pessoas, por mais problemas que elas tenham, elas param. Falam, por que fulano sorri? Intriga. Alguns se incomodam pelo sorriso alheio. Porque muitos de nós acreditamos que para sorrir tem que ser feliz. Quem disse isso? Para sorrir, tem que estar em busca da felicidade. E todos nós estamos em busca dela. Não com ela ainda. Dulce Critelli, ela é filósofa da Universidade da PUC de São Paulo. Ela é hoje responsável por uma clínica que ela construiu em São Paulo, onde ela atende todos os casos que ela chama dos autistas conscientes. Somos nós. Olha o que ela diz. Estamos desenvolvendo mais consciências autistas do que relacionais. Nós estamos fechados no nosso mundo. Nós somos tão egoístas que não importa o outro. Nós queremos isso, resolver o nosso problema, o meu problema. Eu quero tudo para mim, não quero nada para ninguém. Por que isso? Porque estamos fechados. Nem a consciência do globo nós temos. Eu jogo lixo para fora do carro e acho que estou certo. Eu não tenho nem consciência do total do globo. Eu acho que eu existo sozinho no planeta. E se deixar, eu quero as leis só para mim. Quanto de nós não temos dentro de casa um erro que condenamos na sociedade? Quantos de nós não convivemos com a coisa mais errada que achamos
lá, no filho dos outros, na mulher dos outros, no marido dos outros. Não é fácil a gente perceber os nossos erros. Nós sempre temos 2 pesos e 2 medidas. Um é para mim, é minha família. Outro é para a família dos outros. Bandido tem que ir preso, matou tem que morrer. Fulano de tal, que casou por dinheiro, não presta. Normalmente a gente tem um filho para cada defeito que a gente condena nos outros, né? Os defeitos existem onde há seres humanos. E nós não estamos aqui para julgá-los. Nós temos que aprender a conviver com eles. Conviver com os erros alheios e com os nossos erros não é aceitá-los. Não aceite seus erros. Aprenda a conviver, porque senão você vai entrar num conflito de personalidade, culpa, remorso e uma série de coisas. Aceitar os erros é admiti-los. Está errado isso e vou mudar. Pode ser a última coisa que eu faço na minha vida, mas eu mudo. Porque até eu morrer eu tenho tempo para trabalhar os defeitos. E já que eu identifiquei-os, vou trabalhar nesses defeitos. Se tudo precisa estar bem ao nosso redor para termos um pouco da alegria, então somos escravos das circunstâncias. Nada precisa estar bem do nosso lado para estarmos bem. É nós que trazemos a paz dentro de nós. E nada nos incomoda a paz dentro de nós, a não ser que nós permitamos observar com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, colher as informações do mundo com os 6 sentidos, nós, que só nós administramos ele. Só nós, mas ninguém. Se eu deixo o mundo lá fora contaminar o mundo aqui dentro, é porque eu permiti. Fulano me desequilibra, porque você pegou a chave do seu equilíbrio e deu na mão dele. A hora que ele quer te desequilibrar, ele vai lá, abre e te desequilibra. Aí é um problema seu, não é dele. Tome a chave dele de novo e fique só com você. Como? Não se perturbe mais com ele. Entenda-o, perceba-o num outro ângulo, num outro prisma. Talvez você esteja enfrentando essa pessoa de frente a frente, com seus preconceitos, tabus. Revise os seus preconceitos, reformule o ângulo de vê-la e vai perceber que pode surgir dentro de você compaixão, um sentimento mais fantástico que podemos desenvolver em nós. E aí aprendemos a conviver com a pessoa. Uma pessoa tem mais autoestima quando aprende a tirar o máximo de conforto de dentro dos sapatos dela. Reinaldo diz assim: a arte da felicidade está na capacidade de extrairmos muito do pouco. Eu não preciso ter muito para ser feliz. Eu preciso ser capaz de extrair do pouco que tenho o muito que eu necessito para ser feliz. É o inverso. Você aprendeu a extrair muito do pouco? Está preparado para ter muito? Porque nós desejamos sempre ter mais e mais. Alguns perguntam, eu me lembro quando eu comecei, eu não tinha nada, morava com a minha família, era muito simples. Mas de repente eu fui tendo, e quanto mais eu tinha, eu sentia que eu precisava de mais, e mais, e mais. De onde eu saí, para onde eu estou, eu sei que eu tenho mais do que o dobro, o triplo, o 10º. Mas eu não paro de querer mais. Por que essa insatisfação? Se não aprendeu esta lição, será vítima da ciranda da insatisfação. Por que isso? Porque nós queremos ser amados. Tudo que fazemos é na proposta de sermos amados. Até casamos para ser amado. Nós não casamos para amar. Quem está preparado para casar? Quando nós casamos, fulano vai me fazer feliz. Eu vou escolher a princesa da minha vida, aquela que vai fazer meus sonhos. Ninguém casa para amar. Alguém já casou para amar? A gente casa para ser amado. E aí põe no caderninho lá, o que o príncipe amado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. O homem, a fadinha mágica lá, com a varinha, tem que fazer isso, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim. Meu Deus do céu, é tanta exigência para seres tão imperfeitos, tão pobres, moralmente e eticamente que nós somos. A nossa humildade, nós temos que desejar o menos imperfeito. Nós hoje queremos o perfeito. Por isso que as relações não dão certo. Meu marido tem um defeito. Mas sua esposa, você também tem um defeito. Porque todos nós somos seres humanos. Somos cheios de defeitos.
Mas se eu não consigo tirar do pouco o muito, sou sempre insatisfeito. Eu cada vez quero mais. Cada vez eu quero mais. E aí as propagandas, as mídias, vendas bem programadas, vai nos tirando tudo que tem. E daqui a pouco nós estamos devendo mais do que somos capazes de pagar. É pela vontade de ser amado. A nossa vontade de ser amado é tão grande, e se eu preciso ter uma mansão para encontrar o meu amor, eu vou lutar pela minha mansão, pelo meu carro, pelo que for preciso para chamar a atenção do meu amor. Eu quero que as pessoas me amem pelo que eu tenho, possuo, não pelo que eu sou. Mas as pessoas vão nos amar pelo que nós somos, porque o que nós temos, perdemos. Em especial com a morte. Quem não perder na vida, perde com a morte. E vai então ver quem o amou depois na vida espiritual pelo que ele é, não pelo que ele tem. Mas está difícil hoje em dia de nós desvincularmos os dois amores. Na Rutgers University, as pessoas felizes são aquelas capazes de encontrar pequenas alegrias nos acontecimentos do dia a dia. David Niven. Então as pessoas felizes, elas são capazes de encontrar pequenas alegrias nos acontecimentos do dia a dia. É no dia a dia que eu sou feliz. Não é no final de semana que eu sou feliz. Algumas pessoas dizem, quando chega na segunda, eu rezo para chegar ao final de semana. Por quê? Porque aí eu estou em paz, eu estou em alegria, eu acho que eu sou mais feliz. Eu falo, coitado. Sofre 5 dias da semana para ser feliz, 1 ou 2. Nós somos felizes todo dia. Não tem dia para a felicidade. Mas como que pode acontecer de tantas coisas todo dia? É nas pequenas coisas que você encontra a felicidade. Quando você abre os olhos e vê a vida, primeiro, meu Deus, Deus vai me dar hoje, pelo menos amanhã, porque ninguém sabe quem acordou de manhã se não vai morrer até a tarde. Se passou a tarde, nós vamos chegar até a noite. E se passou a noite, nós vamos dormir. Porque o dia, a nossa vida pertence a Deus. Cada hora que eu vivo, meu Deus, obrigado pela vida, pela chance, pela oportunidade. Quando eu ando, obrigado pelas pernas, porque tem muitos que não têm pernas. Quando eu pego a escova, as mãos, obrigado pelas mãos, porque tem muito que não tem mão. Sobre o caminho que eu saí do meu quarto, bem, obrigado, Senhor, pelo discernimento. Existe uma série de doenças mentais que não se levantam da cama, não sabem abrir a porta do quarto. Quando eu me olho no espelho, obrigado, Senhor, por poder me ver. Eu tenho a minha casa. Cada coisa que nós vamos fazendo, se nós estivermos ligados no lado das graças recebidas por Deus, nós estaremos agradecendo a cada instante. Todos nós acreditamos que isso é obrigação de Deus nos dar. Eu tenho as 2 pernas porque Deus tem a obrigação de me dar. Eu sou perfeito porque Deus quis que eu fosse perfeito. Tanto que quando perde, querem acusar Deus. Você viu? Deus que tirou a minha mão no acidente. Como se Deus é que tirou. Nós conquistamos também. Nós conquistamos as 2 pernas, a mão, e quando perdemos mérito, perdemos as mãos e as 2 pernas. E Deus permite que através disso a gente dê valor àquilo que não está dando. Porque se deixar, nós negociamos tudo. Tudo nós negociamos. Só não vendemos parte do nosso corpo, que tem parte que se vende, aquelas mais essenciais, porque isso mantém-nos a vida. Até isso o homem comercializa. Você quer 1 rio, eu tenho 2. Então, pouquíssimas coisas nos são necessárias para sermos felizes. E a nossa vida não vai ser e nem precisa ser tudo perfeito. Não vai ser possível isso. Não será possível. Esqueçamos esse sonho, esta ilusão. Cada dia eu tenho a minha dificuldade. Jesus foi claro. Nossa vida nós só teremos aflições aqui na terra, aflições. E nós viemos aqui para vencer as aflições. Desafie os desafios da vida. Quando alguma coisa lhe bater a porta, você fala, você não me derruba. Eu tenho que estar preparado.
Analise sua vida. Em cada instante de nossa vida, analisemos o que temos. E nós vamos perceber que o que possuímos já é o suficiente para sermos felizes. E você vai perceber, puxa, eu já sou feliz. Eu já venci tantas coisas na minha vida. Muitas pessoas que estão aqui passaram fome, foram expulsas de casa, tiveram uma gravidez longe de casa, sofrida. E hoje não aguentam uma frustração, uma tristeza. Usufrua do que você tem. O que você tem é para usufruir. Ter coisas que você não usufrui é perca de tempo. E está consumindo uma coisa chamada preocupação. Há muitas pessoas sem dormir com aquela casa que ele põe para alugar, que nunca aluga, que está fechado, que está tentando gente invadir. Vende a casa. Se a casa não é para você morar, para que está a casa lá? Cada coisa que temos supérfluo, ela cria uma coisa chamada preocupação. Porque não é fácil ter. Se eu tenho um carro, eu tenho um problema. Alguém vai roubar meu carro. Se eu tenho uma casa, ela pode ter goteira. Então eu não tenho casa. Se eu tenho uma roupa, ela pode estragar. E assim sucessivamente. Tudo que eu tenho, eu pago um preço por ter. E quanto mais eu tenho, o supérfluo normalmente é mais caro. É o preço mais caro que pagamos. Normalmente pagamos com a saúde nossa. Observe que as pessoas que adoecem por aquilo que ela não é capaz de usar, ou então ela tem para usar uma vez por ano, e não dorme o ano inteiro para cuidar daquilo. Não compare-se com os outros. Sempre que você se comparar com alguém, sempre vai ter alguém melhor e alguém pior. Sempre. Você é você. Você é segundo os seus méritos. Aquilo que você conquistou. Isso é muito importante. Não adianta se comparar. Mas Guto, eu entrei no meu emprego, aquele que entrou junto comigo já está num cargo melhor que eu. Ele é ele. Você é você. Mas ele fez 2 cursos, eu não fui nenhum. Ele é ele. Você é você. Se ficar se comparando com ele, você quer a vida dele? Então por que quer as vantagens da vida dele? Ninguém sabe o preço que ele paga para ter o que ele tem. Não exija de si mesmo mais do que se é capaz de dar. Não exige. Teu limite, quem define é o teu amor próprio. Eu me amo, me quero bem. Além disso eu não vou. Não adianta eu dar um passo mais do que minha perna. Eu caio. E aí a coisa vai tudo por água abaixo. Eu tenho que dar um passo conforme eu sou capaz de andar. Me manter em equilíbrio. Isso é amor próprio. Querer alcançar sonhos e objetivos além da sua capacidade é sofrer decepções. Sejamos nós realistas. Mas eu não posso sonhar tudo o que quero. Não só pode, como deve sonhar tudo o que você desejar. Porque nós somos livres, só tem um lugar, no pensamento. Então sonhe, imagine, mas seja realista. Porque senão você vai se frustrar. Bom, ficamos por aqui hoje e gostaríamos de agradecer em nome do SESB a atenção de todos vocês, senhores, senhoras e jovens. Fiquemos com a paz do Cristo, alicerçado no amor e no conhecimento. Muito obrigado.